Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 31 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face e YouTube. Você acompanha este programa também daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, que é uma emissora também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Parte do conteúdo produzido aqui, amanhã no impresso, no jornal impresso Folha da Manhã, bem cedinho nas bancas e nas casas dos assinantes, pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo aplicativo exclusivo da Folha, enfim, em todos os canais para você ouvir, curtir e seguir a Folha FM. Eu sou o Cláudio Nogueira, são 7h06. A gente começa este Folha no Ar com a previsão do tempo para Campos e para a região, onde o Instituto Nacional de Meteorologia traz previsão de tempo bom, quente, aliás, né? Estamos no outono e hoje, mais um dia de calor, 30 de máxima, 21 de mínima, agora faz 23 graus aqui no centro da cidade.
No programa de hoje, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa na bancada e com o William Passos também aqui com a gente nesta bancada para a gente conversar com o William Passos, também doutor em planejamento urbano, tem especialização doutoral em estatística pelo IBGE e é geógrafo. Está com a gente para a gente conversar com o Bruno Soler, que é cientista político, estrategista eleitoral, analista político do Metrópolis, do Estadão e também da Record e diretor do Instituto de Pesquisas Real Time Big Data. 7h07. Ô Bruno, já vamos trazer o seu bom dia e, claro, a sua participação, a sua entrevista importante aqui hoje neste Folha no Ar, para falar da importância das pesquisas no processo eleitoral brasileiro e no mundo como um todo, a sua projeção às eleições a governador do estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é tenso, é complicado, para a gente entender mais a sua visão, e também de 2 cadeiras a senador pelo estado do Rio de Janeiro. Por fim, você vai trazer aí a sua visão sobre a polarização Lula-Bolsonaro e a projeção da eleição a presidente da República. Só um instante para a gente trazer o seu bom dia e aí a gente começar esse bate-papo, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mas de antemão, obrigado pela sua presença. São 7h08, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E ainda, Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Uma atualizada rápida aqui pelo portal folha1.com.br, em destaque na capa, na principal informação, Vladimir confirma aí a sua saída da Prefeitura de Campos no próximo dia 2, conforme a Folha adiantou. A eleição no Rio de Janeiro será decidida em sessão plenária no STF em 8 de abril, já marcada. Em fase final, demolição do edifício Itu é suspensa pela Justiça. E uma outra notícia importante: provas do concurso da educação de Campos são marcadas para 26 de abril. Está no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa uma informação fresquíssima de bastidor que saiu e daqui a pouco vai estar aí no portal Folha 1 com a seguinte manchete: após reunião na Lapa, na casa mais famosa da cidade, Garotinho pode vir a senador e Vladimir a federal? É uma pergunta que está lá e daqui a pouco todo o destrinchamento desse conteúdo aí lá no blog Opiniões do portal folha1.com.br. Meu caro Bruno Soler, que satisfação, prazer poder recebê-lo aqui nesta manhã. A gente tem 2 especialistas aqui em números, em pesquisa. O Aloysio, ao longo dos anos, se tornou um especialista em entender, e ele faz isso de forma tranquila e deixa a gente mais tranquilo ainda, porque mostra os números para a gente, aqueles que vão além da polarização, onde a gente, o eleitor acaba só vendo o que ele quer ver, e ele transforma isso muito fácil para a gente entender. E você, onde a gente te acompanha também nas redes, aí em todos esses canais que você participa, e também do seu Instituto de Pesquisa Real Time Big Data, nos promove aqui uma satisfação grande em poder recebê-lo aqui finalmente, nessa terça-feira, fechando o mês de março. Bom dia, bem-vindo, Bruno Soler. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, William, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Folha. É um prazer estar com vocês aí e poder discutir sobre todos esses assuntos que você já nos trouxe de antemão, né, Cláudio? Legal. E com os incrementos da política fluminense, não só daquela carioca lá, mas também daqui da campista. Vamos falar sobre isso aí com você já. Mas aqui, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, jornalista com a gente aqui. Muito bom sempre poder contar contigo nessa bancada. Meu caro Aloysio, bom dia. Bom dia,
Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Bruno, obrigado pela presença, vamos conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Acompanho há muito tempo o seu trabalho, o trabalho do Real Time Big Data. Sou muito criterioso nas pesquisas que busco para analisar. Olha, antes de tudo, ali os critérios do IBGE, do PNAD, quem mexe naquilo, eu nem considero, vocês têm um trabalho muito sério. A gente vai comentar, a única pesquisa de instituto sério, que eu considero sério, neste ano eleitoral, para governador e senador do estado do Rio de Janeiro, feita agora em março. Bom dia, William, obrigado pela presença, parceiro também nesse serviço aí, nesse trabalho de análise, está desde 2022 fazendo, passando pelas eleições municipais de 2024, conseguimos antecipar aí, eu acho que foram 10 prefeitos do Norte, Noroeste Fluminense, Rio dos Lagos, da eleição, e com percentual de votos válidos antecipados de Vladimir, eleito em primeiro turno, Madeleine, segunda colocada, e Jéssica, terceiro. Mas a bola eu vou rolar para o William Nogueira. Perfeito, claro. Meu caro William, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui nessa bancada hoje, amigo. Bom dia a todos, bom dia ouvinte, bom dia quem vai nos assistir por vídeo, bom dia Cláudio, Aloysio, Beto, Bruno, e sendo muito objetivo, numa democracia, e isso diferencia as democracias de países que não vivem, né, sobre esse sistema, a gente tem imprensa livre e a gente tem pesquisa eleitoral com transparência. Há especialistas que defendem, inclusive, especialmente em ano eleitoral, que todas as pesquisas eleitorais que são feitas por institutos de pesquisa tragam relatórios com a máxima transparência possível, exatamente para que a imprensa, né, e quem trabalha com o assunto, a sociedade, possa ter certeza da confiabilidade da pesquisa. Para que a gente possa ter essa certeza, é muito importante o trabalho de checagem, que é o que o Aloysio falou um pouco. A gente faz essa checagem, né? O relatório diz que usou dados do IBGE, usou dados da PNAD, a gente vai lá e checa para ver se realmente a calibragem está correta, a distribuição da amostragem está batendo efetivamente. E eu queria ouvi-lo a respeito disso, né? Na sua avaliação, qual é a importância das pesquisas, especialmente em ano eleitoral? Qual a importância das pesquisas com transparência? Como que é o trabalho que vocês desenvolvem? Porque a gente sempre deixa muito claro aqui que as pesquisas eleitorais e de opinião têm metodologias diferentes. A gente tem a pesquisa presencial, a gente tem a pesquisa por telefone, a gente tem a pesquisa pela internet, e eu queria ouvir a respeito disso. Por que as pesquisas que a Real Time divulga, elas têm confiabilidade? Porque essa é uma pergunta que muitas vezes é feita, né? A Folha divulga as pesquisas e muitas vezes no meu privado as pessoas perguntam, esse instituto aí é confiável? Então, queria aproveitar a oportunidade e te ouvir. Por que as pesquisas feitas pela Real Time são confiáveis? Bom, William, boa pergunta que você me faz, e eu acho que é importante a gente esclarecer, e daí eu vou trazer um pouco de um ponto de vista meu sobre o mercado, tá? Sobre o mercado de pesquisa de opinião. A gente tem hoje, o Brasil viveu por muito tempo, praticamente uma polarização das pesquisas de opinião no país. Você tinha o Ibope e você tinha o Datafolha. Você tinha 2 institutos grandes que eram renomados e que o mercado aceitava como confiáveis. Quem que definiu que Ibope e Datafolha eram confiáveis? Não foram as pessoas, foi o mercado. O mercado definiu assim. Quando a Rede Globo de Televisão, que é a grande emissora do país, decidiu que ela comprava os resultados do Ibope e do Datafolha, ela posicionou esses 2 institutos no país como os 2 institutos prioritários para a gente ouvir que davam a opinião da população em geral. O que foi acontecendo com o passar do tempo? Outras emissoras de televisão resolveram também ter
os seus institutos de confiança, aqueles que eles contratavam, e o mercado foi se abrindo um pouco mais. O Ibope acabou por uma questão de mudanças internas e etc. O Ibope virou IPEC. O IPEC fez uma parceria com o Ipsos, e hoje você tem IPEC e Ipsos. A Rede Globo de Televisão decidiu contratar um outro instituto chamado Quest, que hoje faz as pesquisas deles. E as outras emissoras de TV foram abrindo. A Rede Record de Televisão resolveu apostar em nós, que é a segunda emissora de TV do país. Resolveu apostar no Real Time Big Data. A Bandeirantes resolveu apostar na Paraná Pesquisas. O pessoal da Bloomberg, antes até da CNN Brasil, resolveram apostar na Atlas Intel. E hoje, talvez nós aí, vamos botar Quest, Real Time Big Data, Paraná Pesquisas, Atlas, o Datafolha ainda, que existe, sobrevive depois de várias mudanças que teve, nós hoje somos reconhecidos pelo mercado, ou seja, as grandes emissoras de TV, os grandes conglomerados de comunicação do país entenderam que esses institutos são confiáveis. Ou seja, o mercado nos credibilizou para estar onde nós estamos. E eu acho que isso é a coisa mais importante. Quando você vai para qualquer outra democracia do mundo, o mercado regula o instituto de pesquisa, né? Assim como quando você vai fazer uma compra de um detergente, de um sabão em pó, de uma televisão, você entende que marcas são respeitadas porque há uma confiabilidade do mercado em cima dessas marcas, e isso é uma construção. É uma construção pelas pessoas que fazem, é uma construção pela metodologia que se usa, é uma construção pela capacidade de transformar esses dados em notícia. Então, eu acho que nós conseguimos chegar nesse ponto e, portanto, quando a segunda emissora do país nos contrata para fazer as pesquisas dela, eu acho que a gente ganha confiança do mercado. O mercado nos olha de outra forma. Então, eu acho que talvez o nosso grande diferencial nesse mercado é o calibre dos parceiros que acreditam na gente, que é um pouco da lógica de mercado geral. Eu tenho muita crítica, William, muita crítica a esse sistema que a gente tem no Brasil, de você ter que registrar pesquisas de opinião pública dentro de um site do TSE, ser julgado por juízes que não fazem a menor ideia do que é uma metodologia de pesquisa. O cara senta lá agora e tem que julgar a gente se a nossa pesquisa é certa, se ela é errada, porque ela tem uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, ou seja, uma tecnicidade que não ajuda e só faz proliferar institutos fajutos. Essa é a pena, porque se eu aprendo como que é a metodologia, vou lá no site do TSE e publico do mesmo jeito que a Quest fez, que a Real Time fez, que a Paraná fez, o sujeito vai poder divulgar a pesquisa. E daí ele divulga, e daí vem um candidato X que só tem interesse naquele número e publica. Mas sabe o que acontece? É que quando você cria tanta burocracia que parece que aquilo ali é sério. E não é. O que é sério é quem credibiliza a gente. Então, quando uma Folha FM de Campos, que é líder de audiência numa região inteira do estado, me dá a honra de divulgar a minha pesquisa, eu estou dizendo, esse pessoal sério respeita o que é sério. Agora, se a Folha começa a divulgar a pesquisa de todo mundo, que foi o que o Aloysio falou, o Aloysio faz um critério, vê quem é quem, vou divulgar só quem é sério, daí a gente corta, pelo mercado, a gente corta quem é sério e quem não é. Eu acho que essa é a grande questão. A gente tem que parar de tanta burocracia no processo e respeitar o que o mercado mostra. E se o mercado hoje definiu que tem 5 empresas sérias no Brasil, vamos divulgar 5 empresas sérias. Simples, né? E ainda você tem outras que fazem menos pesquisas locais, como uma MDA, por exemplo, que é seríssima, tem que ser respeitada.
Às vezes o meu número, ou o número da Paraná, não vai bater, porque é metodologia diferente, porque a gente está ouvindo. E outra coisa, pessoal, que a gente tem que botar muito a mão na consciência e parar para pensar, é que instituto pesquisa um momento. Eu não sou mãe de Ná, eu não vou adivinhar o futuro. As coisas mudam. Vamos parar com essa bobagem de que pesquisa tem que acertar o número da urna. Não é isso, pesquisa não foi feita para isso. Pesquisa foi feita para entender o momento, como que as pessoas estão pensando. Por isso, lá no TSE, naquele sistema muito chato, antigo, que está ali, eu tenho que botar data de campo. Porque é naquela data que eu estou dizendo como as pessoas estão pensando. Eu ouvi as pessoas naquela data. Quantas vezes a gente foi para casa, e daí eu pergunto aí para a audiência toda, quantas vezes você foi para casa dizendo que ia votar em alguém e chega na hora da urna e você não muda de ideia? Porque a tia falou, porque o primo falou, porque você pegou um papelzinho no chão, ou porque você pensou e falou, pô, não, o cara que está com aquele cara que eu gosto é esse, e você muda de opinião. E daí a pesquisa de opinião que está errada? É fácil a gente jogar a culpa da pesquisa de opinião. Quando temos um dado aqui, a gente que gosta de estatística, 95% dos levantamentos feitos por estes institutos que eu estou dizendo para vocês acertam o resultado final. 95% das vezes acerta-se o resultado final. Ou seja, a gente acredita até em meteorologia. A gente sai de casa falando, vai chover, não vai chover. Mas na pesquisa de opinião a gente bota medo. No tempo a gente não bota, né? No tempo a gente acredita. Né? Então, a gente precisa começar a discutir um pouco isso. Eu acho que isso é importante, a gente está num espaço aqui com grandes mentes, com gente muito capacitada, e eu trago essa provocação. Pesquisa de opinião é para entender momento, o hoje, o agora. Vamos parar com essa bobagem. Até porque se fosse para acertar o resultado final, não precisava de eleição, era só fazer uma grande pesquisa, isso aí é muito mais barato. Bruno, você falou vários pontos aí. Primeiro, eu fiquei muito feliz de você lembrar da MDA, porque certamente foi quem cravou por décimo o resultado do primeiro e do segundo turno presidencial de 2022. Alguns outros institutos ficaram distantes, além da margem de erro do primeiro, gerou inclusive reação do Congresso, querendo legislar sobre pesquisa, quase que uma tentativa de censura prévia, que a confirmação do segundo turno arrefeceu esse movimento. É bom a gente lembrar também um pouco, talvez retroagir um pouquinho, a um período em que as pesquisas, como tudo mais na vida humana, tiveram que se adaptar à velocidade, não mais em escala aritmética, mas em escala geométrica das redes sociais. As pesquisas de 2016 do Brexit e da eleição, que é um sistema completamente diferente, né? Mas da eleição do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, deram resultados bastante diferentes daqueles extraídos na urna. Por conta da velocidade da rede social, que eles não estavam ainda prontos para seguir. Isso se repete no Brasil em 2018, sobretudo no primeiro turno, governo do Estado do Rio, Wilson Witzel. Quinta domingo. O Datafolha ainda pegou o comecinho da onda, mas a crista foi enorme, foi um tsunami que varreu, né, e trouxe muito descrédito. Eu costumo falar sempre isso, olha, a empresa aérea mais segura para você viajar é aquela que sofreu um acidente. Porque eles vão repassar de tal forma os procedimentos de segurança que se tiver um segundo acidente, acaba a empresa. Ela vive da credibilidade que a pessoa vai entrar no aeroporto no Rio e vai sair do Rio em Paris. Se isso acabar, né, e as pesquisas a mesma coisa, né? Como você acha que as pesquisas aprenderam a lição dos erros que tiveram? Estou citando especificamente 2016, Brexit, eleição presidente dos Estados Unidos, um sistema diferente,
e 2018? E quais lições você acha que elas devem seguir aprendendo para cada vez mais, nessa analogia com as empresas de aviação, fechar esses procedimentos de segurança? Luiz, eu vou relembrando aqui 2018, a gente participou ativamente desse processo das pesquisas naquela eleição, e eu lembro de vamos rememorar o que aconteceu naquele processo eleitoral, né? Tudo começou com Romário, candidato a governador, estourado na intenção de voto. Romário era Eduardo Paes de um lado, Romário de outro lado. Romário vai para um debate e a atuação do Romário naquele debate é pífia. Né? O Romário se embanana, não consegue responder as perguntas, sai muito mal de um debate eleitoral. Ele começa a despencar nas intenções de voto. Naquele momento, Antony Garotinho surge como o receptor desses votos que eram do Romário. Antony Garotinho começa a crescer nas pesquisas de opinião. Eduardo Paes se mantendo, mas vem aqui Antony Garotinho crescendo. Garotinho é impugnado pela Justiça Eleitoral no meio do processo. Cai Garotinho. Começa a surgir um movimento em torno do Índio da Costa, que era o outro candidato. O Índio começa a crescer nas pesquisas, um monte de acusações em cima do Índio da Costa no meio do processo eleitoral, problemas familiares, coisa. Índio começa a despencar nas pesquisas. Mas o que tudo isso mostra é que havia um movimento no Rio de Janeiro, naquele momento, de enfrentar o Eduardo Paes. O Eduardo estava numa posição e havia uma busca do eleitorado por candidaturas que fossem de oposição ao Eduardo Paes. 3 candidaturas, no meio do processo, falem. 3 candidaturas. E daí sobra uma candidatura de alguém que era um desconhecido absoluto da população do Rio de Janeiro, mas que sugeria uma possibilidade de vencer o Eduardo Paes, que é o Wilson Witzel. E no final, aquela concentração do eleitorado vai para Wilson Witzel, e Witzel vira o fenômeno eleitoral que foi. Ou seja, as pesquisas de opinião mostravam desde o início que havia uma população que não queria o Eduardo Paes e que foi experimentando durante todo o processo candidaturas. E no final se concentrou em Witzel. Dava para pegar esse movimento? Talvez até desse, como você disse, o Datafolha no finalzinho conseguiu pegar que tinha um crescimento. Não foi do tamanho que a gente esperava. Mas o fato é, as pesquisas apontavam para uma tendência. Havia alguém que seria depositário de um voto anti-Eduardo Paes. Isso que a pesquisa mostrava. Quando a gente vai ali para o Brexit, para as eleições americanas e etc., o que a gente tem, e daí eu sou hoje membro da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, né? Hoje a Eurotime Big Data faz parte da ABEP. E eu fui muito crítico para a gente entrar na ABEP. Muito crítico. Sabe por quê? A ABEP gosta de uma reserva de mercado que eu acho que a gente tem que superar. Aqui no Brasil, eu converso com muitos clientes, etc. O pessoal fala, mas você faz a pesquisa de campo, no chão? Como se isso, pessoal, fosse uma grande coisa. Nós estamos em 2026 e o mundo mudou e a forma de a gente abordar as pessoas mudou. Mudou. Vai parar alguém na rua e falar se o cara quer ficar 10 minutos respondendo a pesquisa. Não quer. Eu faço hoje, a grande maioria das pesquisas que a gente faz, eu faço de todos os jeitos, tá? Mas a maioria que a gente faz é por telefone. Já está chato de fazer por telefone. Já está cansado esse modelo. E aqui no Brasil a gente está discutindo que isso ainda não é certo. Quando se eu for para o resto do mundo e falar que eu faço uma pesquisa de chão, o cara me bate. Se eu for nos Estados Unidos, que eu faço uma pesquisa parando as pessoas na rua, o sujeito vai falar, você é maluco. O nosso subdesenvolvimento ainda faz com que a gente queira ter pesquisa de chão.
eu respeito muito o pessoal da Atlas, que eles estão sendo muito corajosos de fazer uma pesquisa pela internet. São corajosos. Eu não tenho essa tecnologia que eles têm. Mas eu respeito a tecnologia deles. Do meu jeito, ainda eu faço entrevistador humano, faço os cortezinhos, não sei mais o que, por telefone, Acho que isso vai ser ultrapassado daqui a pouco. E a gente tem que estar aberto para novas metodologias. O mundo muda. Não vai mudar a pesquisa? Se as pessoas estão mudando a forma de se relacionar, não vai mudar a forma como eu pergunto para as pessoas? Se eu ficar preso no que é o passado, antigamente falavam que não podia fazer pesquisa em rua, que era chamada pesquisa de ponto de fluxo. O Datafolha revolucionou isso, que o Ibope só fazia na casa das pessoas. Imagina hoje, com a verticalização que a gente tem no país, eu em São Paulo vou fazer uma pesquisa que eu tenho que fazer na casa das pessoas. Como que eu acesso o sujeito que mora num prédio? O Datafolha foi mudando, ele foi para um ponto de fluxo. Hoje, eu faço chegando na casa das pessoas, porque eu ligo no celular do sujeito. Chego lá. Mas daqui a pouco esse cara não quer mais me atender no celular. E está acontecendo isso, a gente está passando por esses momentos. É que como eu tenho uma base de dados muito grande, eu começo a ligar, eu consigo ainda chegar nas pessoas que eu preciso chegar. Mas não é o futuro. Não é o futuro. Nós estamos num modelo anacrônico, nós vamos ter que ir para o futuro. A Atlas está nos apresentando um caminho. Acho ainda que tem alguns problemas metodológicos ali. Para mim, para o meu jeito de fazer, eles estão conseguindo, e eles chegam às vezes em resultados muito bons. Eu acho que ela tem uma coisa de previsão de resultado que a gente não tem. A Atlas consegue fazer uma previsão de resultado hoje que os outros institutos não conseguem, porque ela faz um processo de que quem responde é quem quer responder. Ela solta ali na internet, daí aparece para o cara, o sujeito vai lá, clica, não sei mais o quê. Se eu for pensar que pesquisa, eu tenho que retratar momento, daí são questões metodológicas, é momento, talvez esse método da Atlas esteja muito acima do que é o momento. Porque eu não dou tempo. Quando eu pergunto o momento, eu pergunto para você, Luiz, você vai votar em quem? Daí a Luiz vai me responder. Isso é uma resposta bate-pronto. Eu não deixei o Aloysio pensar. Agora, nesse modelo da Atlas, o sujeito pode pensar, ele pode buscar informação do candidato, Talvez ele vá conseguir chegar lá na frente até num resultado melhor do que eu vou chegar. Mas eu acho que tudo isso é processo. E a gente tem que estar aberto. Primeiro, a crítica, ninguém é infalível, todo mundo pode errar. Apesar de termos, vou repetir, que é uma coisa que as pessoas ficam batendo numa tecla que é muito errada. Nós temos 95% de acerto. Os institutos grandes de pesquisa têm 95% de acerto. O que tem isso no mundo? É muito alto, Mas a gente tem que estar aberto à crítica e aberto a aprender novas metodologias. A gente tem que estudar formas novas, porque o mundo está mudando de uma maneira tão rápida que se a gente não tiver preparado para entender esse mundo, nós vamos estar anacrônicos, fora desse tempo. E é isso que a gente não pode perder, a capacidade de se reinventar. Então, todos os dias, eu chamo a nossa equipe e eu quero aprender coisas novas que estão sendo feitas pelo mundo. E tem muitas coisas novas sendo experimentadas. Muitas. Mas, repetindo, com essa restrição que o TSE nos faz, se eu tentar fazer alguma coisa nova na eleição, sabe o que acontece? Minha pesquisa é impugnada. Ou eu faço o modelinho que eles acham que é o correto, porque eu tenho que ir lá publicar e ter todas aquelas informações e etc., ou eu estou errado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje era para a gente ter soltado uma pesquisa no Paraná. A minha estatística cometeu um erro humano. Sabe qual foi o erro humano dela? Quando ela foi preencher lá, quando ela tem que assinar, ela tinha que ter escrito que a pesquisa era para governador e para senador.
ela não botou senador, ela só botou governador. Erro humano, a gente erra, né? Isso faz com que minha pesquisa seja falha? Só porque ela errou um preenchimento de dado num sistema do TSE? Cara, eu fiz a pesquisa inteira. Eu sei o quanto que está dando para senador no Paraná. Agora, eu não posso contribuir com a sociedade e mostrar esse dado porque ela errou no preenchimento de um dado. E isso é uma grande bobagem. Vamos, por favor. Ou a gente entende que são os institutos de pesquisa grande, que estão aí, que são respeitados por todos esses os grandes conglomerados de mídia do país, que apostam na gente, e a gente não está aí para fazer sacanagem, a gente está aí para dar dados para a população, ou a gente vai cair sempre nessa tecnocracia que é burra e errônea. A gente deixa de dar dados para as pessoas por conta de burocracia. E foi isso que aconteceu hoje no Paraná. Perfeito, Bruno. Se a gente costuma dizer aqui que só esse tema dá aquela série do Netflix com 196 episódios. Eu vi agora Jesus, lançou a série Jesus, 196 episódios, é uma bíblia. E esse tema de metodologia de pesquisa, modernidade, novidade, cara, depois da pandemia as pessoas não querem nem sair às ruas. Quanto mais parar 10 minutos para falar de um tema que você sabe que é espinhoso para muita gente. A política é tudo ladrão, ainda tem isso. Mas vamos lá, vamos tentar... Se me permite, por favor, encerrar, só lembrar que nunca, assim, nesse ponto, coberto de razão, não é cumprir os critérios do TSE que torna uma pesquisa fidedigna. Tivemos, e respeito se o Bruno eticamente não quiser comentar, mas tivemos 3 institutos, e eu vou dizer os nomes: Brasmarket, Futura e Veritar, que foram formados para forjar uma liderança que Jair Bolsonaro nunca teve sobre Lula. O eleitor de Bolsonaro mas está registrado no TSE, então é verdade. As urnas mostraram. Né? Enfim, só para fazer essa... Perfeito, Luísio. Importantíssimo você ter falado isso. Importantíssimo você ter falado isso. Não, pode comentar, Bruno, fica à vontade. Não, mas é isso, é importantíssimo isso, porque só de estar ali preenchidinho, bonitinho, dentro do TSE, não significa coisa séria, pessoal. Vamos parar com isso. Isso chama reserva de mercado. É uma reservinha de mercado. A gente, ainda mais, eu vou dizer agora para o eleitor do Jair Bolsonaro, né, que é um sujeito que normalmente gosta da livre concorrência. O que você quer coisa mais democrática que você ter uma livre concorrência e as empresas de mídia comprarem o serviço de uma empresa de opinião pública? Né? Isso é democrático. Daí você ouve. Olha, nos Estados Unidos a Fox tem a empresa dela, a CNN tem a empresa dela. Se o sujeito gosta da Fox, ele ouve da Fox. Se ele gosta da CNN, ele ouve da CNN. Pessoal, isso faz parte do processo democrático. O que a gente tem que ter é credibilidade. Isso que é a coisa mais importante. E a gente só tem isso com um profissional sério, com empresa registrada, séria, que tem sede, que tem equipe. Né? Não é qualquer Zé da esquina que vai lá e monta um instituto e preenche aqueles formuláriozinhos e daí começa a divulgar qualquer coisa e as pessoas acharem que aquilo ali é sério. Né? Você falou de uma empresa aqui, e eu vou dizer uma coisa aí, olha, eu detesto falar de concorrente, mas eu vou até porque eu não considero concorrente. Eu considero concorrente gente séria. O nosso governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cometeu um grande equívoco, quando ele fez uma gravação falando: a única pesquisa que acertou o meu resultado foi a Veritar. Por favor. A Veritar errou 90% do que ela escreveu. Ela acertou em 1, até porque se eu começo a dar chute para tudo, 1 eu acerto. Né? Eu ir lá no bolão da empresa de aposta e começo a botar que vai todo mundo ganhar de 5-0. Às vezes algum ganha de 5-0. Daí eu vou falar que eu sou gênio? Por favor. O que importa é que 95% dessas 5 que eu estou falando acertaram. Só isso. Perfeito. Ô, meu caro Bruno Soler, rapidamente vamos fazer um intervalo para a gente virar essa chave, senão eu vou entrar de novo no rabicho aqui, a gente vai engatar nessa conversa
e temos que otimizar esse tempo para a gente falar um pouco das suas visões e projeções, baseados, é claro, sempre nesses números reais, verdadeiros, que você sempre traz para a gente, nas projeções das eleições do governador e das 2 cadeiras de senador. Tem um imbróglio aí de eleição direta, eleição indireta, mandato tampão com a saída do Castro, e a gente vai entender melhor isso também em números daqui a pouco no próximo bloco. Rapidamente o intervalo, são 7h41, a gente volta a seguir aqui com o Bruno Soler, cientista político, estrategista eleitoral, analista político e do Metrópolis, do Estadão e Record, e diretor do Instituto de Pesquisas Real Time Big Data. Rápido intervalo, a gente volta com o Aloysio Abreu Barbosa e com o William Passos também aqui na bancada com a gente. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue